outros tipos de combustíveis espalhados por esses vizinhos, digamos assim, dessa empresa de Itaquá. Chama muito a atenção as imagens divulgadas há pouco. O trabalho do Corpo de Bombeiros está sendo feito neste momento e a gente torce para que seja efetivo e consiga estancar, né, para que não se espalhe para essas empresas vizinhas dessa citada aqui por nós. Zaidan, Manuel, um grande abraço para vocês. Amanhã a gente volta com muito mais aqui no Acontece. Até lá, se Deus quiser. Abraço, Ronald e Clara. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30. Muita informação, opinião e debate. E com a sua importante participação também. Fala, galera de hoje. O melhor futebol praticado pela Ponte nessa Série B foi com qual treinador? Rodrigo Santana, Edson Boaro ou Márcio Zanardi? Opine 97102-1493. 97102-1493. Os jogadores do Guarani estão certos em suspender os treinamentos como forma de protesto pelos salários atrasados. Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte. Ponte tem 8 reforços à espera da estreia na Série B. Novos jogadores aguardam o fim do transfer ban para poder entrar em campo. Márcio Zanardi pode ter 9ª escalação diferente em 9 jogos pela Ponte Preta. Brandão e Márcio Silva voltam a ficar à disposição do treinador e devem iniciar na equipe titular no próximo jogo. E daqui a pouco você também acompanha a entrevista exclusiva do treinador da Ponte, Márcio Zanardi, realizada nesta terça-feira no programa Os Donos da Bola na tela da Band TV. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Justiça determina perícia em sistema de sócios. Clube diz que medida não investiga eleições. Pautas do Guarani. Elenco do Guarani suspende treino em protesto por salários atrasados. Jogadores se reuniram com o executivo Carlos Frontini e realizaram apenas trabalho de fortalecimento nesta terça-feira.
Guarani dá passo decisivo rumo à SAF. Clube publica editais e marca votação para o início de setembro. Proposta de Roberto Graziano prevê a compra de 90% do controle do futebol do Guarani. Sem espaço no Guarani, Diego Torres está próximo de completar 3 meses sem entrar em campo. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Edson pode deixar o Bugre por empréstimo em meio à reformulação no elenco. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O Palmeiras fechou o primeiro semestre de 2026 com déficit de 124 milhões de reais. É resultado impactado principalmente pela pausa para a Copa do Mundo, que reduziu as receitas do clube no período. Na gestão de Leila Pereira, o Palmeiras sempre encerrou os exercícios com superávit. Em 2025, por exemplo, o clube registrou resultado positivo recorde de 292,4 milhões de reais. Pauta 2. O jovem lateral esquerdo Nicolas do São Paulo atropelou e matou um homem de 84 anos da região de Barueri na noite de ontem. O jogador de 19 anos prestou socorro à vítima e foi preso em flagrante. No entanto, após audiência de custódia na manhã desta terça-feira, o atleta recebeu liberdade provisória e deixou a delegacia. Pauta 3. Caroline é anunciada pelo Barcelona e se torna a brasileira mais cara da história. Transferência gira em torno de 1,2 milhões de euros, cerca de 7 milhões de reais. Atacante titular da seleção brasileira estava no Manchester City. São pautas, notícias que não têm ligação com nenhuma questão ligada aos clubes de Campinas. Mas o comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:07, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, para todo mundo que está ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial pelo lado da Ponte Preta é que um dos contratados nesta janela de transferências, o atacante João Neto, de 23 anos, não vai permanecer na Ponte Preta para a sequência da Série B. Como eu disse, ele foi um dos 11 contratados aí nesse momento. Todos esses jogadores aguardavam aí o pagamento das dívidas do Transferban para jogarem com a camisa da Ponte Preta, mas o João Neto não agradou a comissão técnica, recebeu uma sondagem do futebol exterior e não permanece na Ponte Preta. Pelo lado do Guarani, daqui a pouco o Breno Beretta vai trazer todos os detalhes sobre a notícia que ganhou o dia aí nos corredores do Brinco de Ouro. Os jogadores se recusaram a fazer o trabalho no gramado do Brinco de Ouro em função dos salários atrasados. Daqui a pouco o Breno Beretta traz todas as informações sobre essas movimentações no Brinco de Ouro. 17:08 está no ar, Esporte em Debate até 19h30. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, ele que faz a captação e coloca lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita você que está nos assistindo,
manda aí like, manda aí um joinha. E você que ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada e você concorre a presentes. Muito obrigado também que você é assinante, você que já é assinante lá do meu canal no youtube.com/portal Carlos Batista. Grande abraço, muito obrigado aí pela audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil. Ontem ainda, pelos jogos de ida das oitavas de final, o Atlético Paranaense derrotou o Vitória pelo placar de 2-0. Hoje vamos conhecer os dois primeiros times que avançam às quartas de final. 7h30 da noite em Caxias do Sul tem Juventude e Atlético Mineiro. O primeiro jogo foi 0-0. E 9h30 em Belém do Pará tem Remo e Santos. Primeiro jogo também 0-0. Amanhã, 7 da noite, tem Cruzeiro e Chapecoense. 7h30 Grêmio e Mirassol. 9h30 Fluminense e Vasco. Fortaleza e Palmeiras. Quinta-feira, 8 da noite, dois jogos: Vitória e Atlético Paranaense, Corinthians e Internacional. Campeonato Brasileiro da Série B. A Série B está de volta nesta sexta-feira, com destaque para Macaca, que entra em campo, atuando fora de casa na Arena Castelão, 8h30 da noite contra o Ceará. Além deste jogo, na sexta-feira, 7h30, tem Operário e São Bernardo. A rodada prossegue ao longo do fim de semana. Lembrando que a Macaca é a lanterna da competição e o Ceará ocupa a 16ª colocação com 22 pontos. Campeonato Brasileiro da Série C também está de volta. A partir deste sábado, os jogos da 16ª rodada. 5 da tarde tem Botafogo e Santa Cruz, Figueirense e Ferroviária. O Guarani, que é o segundo colocado, entra em campo na segunda-feira, 8 da noite contra o Anápolis. Um dia antes, no domingo, 18 horas, o líder Brusque joga em São Luís contra o Maranhão. Lembrando que na Série C são 19 rodadas. Ao final destas rodadas, os 8 primeiros avançam à segunda fase da competição. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 17h13, hoje até 19h30. Você participa. Mande para cá sua participação via o WhatsApp 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Aproveite neste mês de agosto a promoção na H+ Beni Center, porque o seu carro merece cuidado de especialista. Aproveite, troca de óleo,
a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. H+ Benicenter, referência em Honda fora de garantia. Cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. Quem nos assiste no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está assistindo um vídeo da loja e, portanto, aqui através do YouTube já tem o conhecimento de como é a H+ Benicenter. Claro, você comparecendo lá na oficina, você terá mais detalhes, mais informações do funcionamento. E mais, hein? Troca de óleo do seu veículo Honda. Você ganha alinhamento e balanceamento. E ganhe check-up gratuito na troca de óleo com veículos multimarcas. Confira mais serviços para o seu Honda ou multimarcas na Rua Doutor. Atenção, anote o endereço aí, né? A hora que precisar já está na mão. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. E anote também o número de WhatsApp. Qualquer dúvida, você já tem o número de WhatsApp para tirar as suas dúvidas. Entre em contato pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 988950000. Atenção, vou repetir o número do WhatsApp. 19 é o código de área e o número 988950000. H+ Benicenter, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. E atenção, hoje tem presentes aqui no programa para você que é assinante do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. São 4 ingressos para o Termas de São Pedro. 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Cada ganhador, aliás, será apenas um ganhador. Um ganhador leva os 4 ingressos, tá bom? Apenas um ganhador. Ah, mas e aí, como é que faz para participar aí dessa bagaça? Bom, é pelo YouTube. Você vai entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se não é assinante, seja. Essa é a condição para você concorrer. Aí você vai lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, tem um link. Clique nesse link e vai direto para um formulário. Preencha o formulário, é simples, é muito fácil e você já estará concorrendo. O sorteio será realizado em algum momento deste programa. A retirada é até o dia 7 de agosto, das 9 às 13 e das 14h30 às 17h30. Aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. O ganhador tem que vir a retirar. Somente ele consegue retirar os 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Tem que trazer um documento que contenha o CPF. Então, se você, caso não possa vir buscar nesses 3 dias, hoje é terça, né? Amanhã, quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta. Das 9 às 13 e das 14h30 às 17h30. Se você não pode vir buscar, então não participe, porque é aquela história, né? Você participando corre o risco de ganhar. E ganhando aí não pode vir buscar. Não combina com o objetivo do programa, que é entregar os prêmios para os nossos ouvintes. Então participe se você tem tempo, tem condições,
se o seu trabalho não atrapalha nesse horário, das 9 até as 13 e das 14h30 às 17h30. Você que pode vir buscar, participe e boa sorte para você. 17h19, ouvinte no ar. Boa tarde, Band amigos. Parabéns aos jogadores do Guarani que entraram em greve, fizeram paralisação. Hoje não treinaram por 2 meses de salário atrasado e fazerem a exigência à diretoria de não pagar parcelado, pagar de uma vez só. Parabéns, jogadores do Guarani. Parabéns, é isso aí. E aí, jogadores da Ponte Preta, sigam o exemplo. Vocês estão há mais tempo com salário atrasado. Vocês têm a obrigação de não entrarem em campo, de darem WO. Vocês têm essa obrigação. A torcida está com vocês. Tandy Negrão. Bom, só para dar aí um parecer com relação a esse assunto levantado pelo Tandy Negrão. Existe a entidade, existe o clube. São entidades centenárias, né? Guarani, Ponte é o clube em atividade mais antigo do Brasil. E aí é necessário respeitar a instituição. O clube tem que pagar o salário. O jogador não recebeu. É direito dele entrar na justiça e pedir para rescindir o contrato. Esse é o caminho certo e o caminho legal para que ele não cometa algo que que ele vai ser cobrado depois. Porque se você não recebe, faz uma greve, o time da WO vai ser eliminado da competição, vai perder todas as divisões. Quem vai ser atacado aí vai ser a entidade. Os homens passam, os dirigentes passam e a entidade permanece. Então o jogador ele não pode cometer o erro de fazer essa besteira imensa que foi propalada agora há pouco aqui pelo nosso ouvinte, porque ele perde a razão. Qual é a razão que ele tem? Ele foi contratado pela equipe, pelo clube, e ele, uma vez contratado, tem que entrar em campo. Se ele não quer entrar em campo, não há nenhum problema. Ele entra na justiça através do caminho legal, ele consegue a rescisão de contrato e vai embora. Como vários jogadores fizeram isso. Agora, ele não entrando em campo, ele vai, através de um motim, né? Ele tem que fazer um motim e aí não entrar em campo. E ele vai prejudicar a instituição em razão de um período momentâneo de dirigentes que não estão cumprindo com aquilo que foi acordado em contrato. Então eu não sou favorável a esse tipo de procedimento. O que eu sou favorável é o jogador exercer o seu direito, assim como todo trabalhador tem o seu direito. Trabalhou, não recebeu, rescinde o contrato, ele é que demite o patrão e entra na justiça para receber os direitos que lhes são cabíveis aí nessa relação capital-trabalho. Agora, prejudicaram a entidade centenária através de um motim, concorda? Não é legal. Pode ser que vá aí satisfazer o ego de alguns que não gostam, ou de vários que não gostam daqueles dirigentes que momentaneamente estão comandando as entidades. Mas o caminho correto é o caminho da justiça. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista. Fala, amigos da Band. Tudo bom de Batista? Ó, Batista, teve um caso aí, né?
que você já deve estar sabendo aí do jogador aqui, de um grande clube aqui, né? Que atropelou uma pessoa e parece que matou a pessoa, né? Eu acredito que não vai dar em nada, né? Por quê? Porque toda hora isso acontece. E aí não tem esquerda nem direita na política, porque já tem escândalos de esquerda e de direita, né? Dos dois lados de partidos aí, né? Que já tiveram gente assim que já fizeram a mesma coisa, né? Então é uma lei que nunca vai dar certo, né? Infelizmente, aquilo que tem lei que pega e tem lei que não pega, né? É como falava o Voltaire, né? Que a lei tem que ser clara e objetiva, porque senão ela dá margem a interpretações. E acontece também no futebol, tá bom? Por isso que a gente vê tanta distorção. Um abraço a todos aí, de São Paulo. Abraço, Sidemir, muito obrigado. 1724. Ouvinte participando, mandando mensagem. Guarani, atraso do salário de junho. Não concordo com exigências dos jogadores. Tenho a impressão de que líderes são jogadores de alto salário e não estão jogando. Maçãs podres. Paulo de Atibaia. Abraço para você, Paulo. Muito obrigado aí pela sua participação. Boa tarde, equipe. Essa jogadora feminina de futebol, cara, demais, hein? O Tigrão tem que analisar, completa aí para ver se vale mesmo. Lebrão. Abraço para você, Lebrão. Muito obrigado pela sua participação. E eu tenho um recado importante para você do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Lá tem sempre uma promoção imperdível, viu? Promoção imperdível para você. Neste mês de agosto está valendo, ó, caipirinha pinga-limão, só R$ 11,90. Cerveja 600 ml a partir de R$ 12,00. Beba com moderação. E na compra de qualquer pizza do cardápio para consumo no Ponto 10, uma garrafa de vinho de 750 ml. Sai por apenas R$ 60,00. Marca a combinar lá no restaurante. Beba com moderação. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera todas as noites de terça a sábado. Confirme com o João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar para você. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Nesse dia importante, terça-feira, vamos ao Fala Galera. O melhor futebol praticado pela Ponte nessa Série B foi com qual treinador? Rodrigo Santana, Edson Boaro ou Márcio Zanardi? Eu não tenho dúvida disso, apesar de não colher resultados, mas a organização do time com o Zanardi, para mim, entre os três aqui, é o que eu gosto mais. Os jogadores do Guarani estão certos em suspender os treinamentos como forma de protesto pelos salários atrasados? Cada um sabe de si, né? É uma situação bem complicada, porque os jogadores foram até a direção de futebol, pediram um posicionamento, e esse posicionamento não foi passado. Não pode ficar assim, sem explicação, né? Tem que ter uma situação convincente, né? Concreta, clara, cristalina, para que não haja mal entendido e nem interpretação errônea em relação a tudo que está acontecendo. O jogador tem todo o direito de reivindicar e tem que receber. E o Guarani tem que pagar. Simples assim. Agora,
fazer greve, essa coisa toda, eu não sei se isso piora, se melhora a situação. Eu acho que acrescentar não acrescenta nada. De qualquer maneira, é uma decisão que eu respeito e eu espero sinceramente que o Guarani resolva os seus problemas financeiros, Batista. 17h28, ouvinte no ar. Boa tarde, sou Batista, é o Laco. Então, Batista, só começando minha corridinha aqui básica, né? Sabe como é que é, né? Pra manter a forma. E quanto aos jogadores do Guarani lá, Batista, eu não concordo também não. O caminho certo é a justiça. Não é fazer motim nem greve. Então, a rescisão indireta, não tá pagando, tem direito. Mas fazer motim também não concordo não. Abraço, boa transmissão aí, Batista, do programa de esporte seu aí. Abraço, muito obrigado. Boa tarde, Batista. E quando o jogador do Guarani, centroavante, que deve marcar gol, fica 3 meses sem marcar gol, a torcida aí pode fazer greve? Graziano, assuma logo e faça um limpa nesse elenco. Abraços. Quem é o ouvinte que mandou aqui a mensagem? Pércio Palmeira de Valinhos. Abraço para você, Pércio. Muito obrigado pela sua participação. Ouvinte, continue mandando para cá sua mensagem 971021493. Já tem mais mensagens. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Volante Flávio, 30 anos de idade, está livre no mercado, foi oferecido ao Vasco, mas não há conversas em andamento. O Cruzeiro desistiu da contratação do Brian Rodrigues, meia atacante do América do México. Tinha essa possibilidade, mas acabou não acontecendo. O Fortaleza acabou rescindindo o contrato com o goleiro Breno, meu xará. Goleiro Breno, que está de saída do clube do Fortaleza, mas ainda não confirmada o destino, né, do jogador. E o Botafogo da Paraíba deve contratar o atacante Toró. Está em negociação, eu sei que está muito próximo de anunciar. O Toró hoje tem contrato com a Portuguesa foi eliminada na Série D, então ele vai ser emprestado para o Botafogo da Paraíba e provavelmente volta para a disputa do Campeonato Paulista, Batista. 17h31 e do Guarani, quais são os destaques para o noticiário bugrino? Já, bebê. Bom, Batista, já eu vou falar um pouquinho mais a respeito da SAF e principalmente do dia do Guarani em relação a dinheiro, em relação à cobrança dos jogadores para cima da diretoria. Tem muita gente me perguntando, recebi muitas mensagens desde cedo. Jogadores do Guarani fizeram greve ou não? Já eu vou responder. Bom, é o seguinte, vamos falar da Ponte Preta, 17h32. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, vamos começar o noticiário da Macaca repercutindo a entrevista do técnico da Ponte Preta, Márcio Zanardi. Gentilmente aceitou o nosso convite, participou do programa Os Donos da Bola, que foi ao ar na tela da Band nesta terça-feira, dia 4 de agosto. E vamos ouvir aqui, para aqueles torcedores pontepretanos que não puderam acompanhar ao vivo, as palavras do técnico Márcio Zanardi. Uma entrevista muito legal, um bate-papo super legal com Márcio Zanardi, técnico da Macaca. E o nosso convidado especial de hoje na entrevista do dia é Márcio Zanardi, técnico da Ponte Preta. É a primeira vez, né, Zanardi, que você está aqui com a gente. Então, muito obrigado por aceitar aqui o convite para resenhar, bater um papo aqui com a gente sobre futebol. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Vai fazer 2 meses que eu estou em Campinas, né? Prazer, Greg, prazer, CH. É muito bacana estar aqui com vocês e estou aqui para conversar e falar tudo que a gente entende, sabe e vê de futebol. Você é de onde? Sou de São Paulo. São Paulo.
Que bairro? Eu sou das Perdizes. Perdizes? Isso. Nasceu bem. Perdizes é um bom bairro. Graças a Deus, nasceu Graças bem. a Deus, já moro lá já há algum tempo, mas futebol tem coisas boas também, né? E como é que o futebol surgiu na sua vida? Eu sou filho, né? Meu pai jogou futebol, meu pai jogou na década de 60 na Portuguesa, Santos. Meu irmão é treinador de futebol, jogou futebol no Corinthians, no São Paulo. Eu joguei futebol até praticamente aí o sub-20, antigamente era nos juniores, né? Sim. Mas por também ter uma vida boa, uma situação boa na infância, eu também não levava muito desaforo para casa, não engolia sapo nenhum. Infelizmente o futebol tinha essas coisas e eu acabei largando o futebol para estudar fora e fui para outros caminhos e virei treinador. E jogava bem? Olha, com certeza, se fosse agora eu estava jogando, mas... Você jogava do que, Zanardi? Eu era segundo volante, camisa 8. Eu joguei na época do Denilson, do Fabiano. O Guto foi meu treinador no São Paulo. A gente teve alguns treinadores bons que passaram com a gente, Márcio Araújo, enfim. Tive a oportunidade com 16 anos treinar com um profissional, com o professor Tele Santana em 93, aprender com o Valber, Leonardo, Raí, aquela geração maravilhosa, mas fui por outro caminho para ser treinador. Teve bons professores. Você não é de 76 não, né? Sou 7-8. 7-8? Sou 7-8. Talvez a gente jogou contra na base, não sei não. Provavelmente. Provavelmente, eu sou 7-6. Peguei muito, eu ia... Porque naquela época tinha muito Guarani e São Paulo. Nossa senhora, o meu irmão jogava, o meu irmão é 7-3, a gente ia ver o Adrianinho, o Codorninha jogar. Codorninha. O Guarani tinha grandes equipes, a Ponte também, nem se fala, então é verdade. É absurdo. Vamos lá, CH, perguntas ao Zanardi, o nosso convidado hoje na entrevista do dia. Zanardi, obrigado pela sua presença aqui, né? Muito legal a primeira vez que você vem nos visitar aqui. Eu tenho duas em uma. Primeiro, se você tinha ciência da situação financeira e estrutural da Ponte. E se tinha, né, essa ciência, por que você aceitou esse desafio? Bom, prazer falar com você, te conhecer. Tinha ciência. É claro que quando você cai para dentro do processo, você encontra coisas que realmente mostram a situação que a Ponte está. Vim com o pensamento e com a ideia desse clube virar SAF. Tive conversas até com o pessoal da SAF, que está para fazer essa integração, né? Pegar a Ponte Preta, porque assim, eu não vejo outro caminho da Ponte sobreviver se não entrar nessa situação da SAF. Então tá um caminho muito complicado, jogadores aí extremamente destruídos mentalmente, dando a vida, funcionários sem estrutura, sem condições e já com planejamentos para o ano que vem de Paulistão de a Série A2 e de uma provável descenso de Série C. Eu, como treinador, tenho que acreditar que a gente vai se manter na Série B, mas o planejamento profissional ele tem que ser já pensando em outras situações, e eu vim. Mas é claro, quando você vem para uma situação, você pega funcionários, você pega estrutura sem condições. Nós estamos jogando uma Série B que é absurdamente competitiva, e nesses quase 2 meses agora a gente está jogando de igual para igual. Mas é difícil, né? Você fala assim, vamos jogar com os meninos da base. Eu vim da base, mas é diferente de você pegar um jogador da base do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do Flamengo. Se o profissional está nessa situação, você imagina a base da Ponte Preta como que está. Treinando atrás de arquibancada, sem condições, sem estrutura. Então tem que ter paciência, tem que ter calma, porque o futebol não é brincadeira. Gregor. Zanardi, boa tarde, prazer tê-lo aqui também. Bom, a minha pergunta é o seguinte, a gente tem ouvido muito nas entrevistas pós-jogo, e acho que você foi questionado na última coletiva, né? Porque a gente percebe que o time, apesar de toda a situação, de toda a dificuldade, os caras têm corrido pra caramba. Eu fui ex-atleta, a gente sabe, já passei situações parecidas com essa da Ponte também como profissional. Eu queria saber o seguinte, o que o Zanardi tem feito no vestiário
né, para conseguir dar essa condição a esses atletas de acreditarem, de correrem, de lutar. Tá jogando de igual para igual mesmo. Eu citei 2 jogos, eu acho que lá contra o Operário e aquele primeiro tempo contra o Fortaleza lá no Castelão, onde jogou de igual para igual. Eu estava na transmissão dos 2 jogos na Rádio Bandeirantes e eu dizia, olha, se continuar, né? E a outra pergunta é a seguinte: o porquê que o Márcio não está conseguindo manter esse mesmo, por exemplo, esse primeiro tempo contra o Fortaleza, o jogo todo, os 90 minutos? Vamos lá, prazer, Guilherme. Você foi jogador, né? Primeiro, muita verdade. O jogador, ele te testa hoje o tempo todo se você conhece, se você olha no olho. Não adianta você contar história. Então eu vim com muito conteúdo, a minha comissão com muito trabalho e com muita verdade. Eu não vim fazer promessa de pagamento, de dinheiro, eu só posso fazer o que eu controlo, que é melhorar os jogadores, o nosso ambiente. Eu vi o Danilo falando, o nosso ambiente é absurdamente sensacional, com todas as dificuldades, e eu deixo muito claro para eles. Quando vocês entrarem para dentro do campo de trabalho do nosso CT, venha 100% focado, porque os problemas têm que ficar para fora. Os problemas vão continuar, você treinando ou não treinando. Mas isso sou eu que consigo trabalhar minha mente, você, tem jogadores que não conseguem controlar. Então, nós estamos tendo muito trabalho, muita coisa importante para que eles possam evoluir, mas eu preciso disso. Esse externo, esse ambiente da Ponte, que não é de agora. Vocês são daqui, vocês já sabem, é de 4, 5 anos atrás, sei lá quanto tempo. O jogador, ele mentalmente, ele está destruído. Qualquer adversidade, se você sai atrás, qualquer problema, esse problema todo vem nas costas deles. E aí, não adianta você contar história, e a gente tem que ser forte com eles. Eu tenho que cobrar demais deles, eu cobro, falo a verdade, mostro que não está dando certo. Mas eu tive jogadores que nem, por exemplo, o Nicolas, o Blá Blá. Ele chegou para fazer 2 treinamentos e ele ia jogar a Série B do estadual. E eu, por falta de jogador, por necessidade, eu precisei escrever ele. A culpa é dele? Não. Mas assim, ele chegou para mim e falou: professor, eu nunca fiz isso que você está me pedindo. Então a gente tem que construir, a gente tem que mostrar. O próprio Júlio, que está lá construindo, está crescendo, está evoluindo. Eu vi a história dele, o sentimento de estar lá pelo sonho, mas num trabalho simples de bloqueio, de movimento, de perfilamento de corpo, que você sabe como que a gente está trabalhando. Ele falou: pô, professor, eu nunca fiz isso na minha vida. Então a gente tem que dar alguns passos para trás, porque o profissional também termina a formação do atleta, ele ajusta. O próprio Rodrigo, o próprio Danilo, o próprio Elvis, a gente também melhora esses caras que são muito experientes, que já passaram, mas eles precisam estar desarmados e querer evoluir. Então esse é o trabalho que a gente está fazendo, e a gente não consegue ter uma consistência pelo elenco curto. Por exemplo, a gente fez um segundo tempo contra o Criciúma muito bom. Bom também. O jogo do Operário a gente não merecia perder. Esse jogo a gente não merecia perder. Mas quando você vai conseguir fazer as trocas, quando o jogador pede para sair, aí você tem que colocar os meninos da base que ainda estão crus, que é natural. Então, o nosso elenco está caindo. Então, essas questões que a gente está fazendo por merecer. Breno melhorar. Beretta, a sua pergunta ao Zanardi, técnico da Ponte. Bom, primeiro, prazer falar com o Márcio Zanardi. Ô Márcio, eu acompanho há muito tempo o seu trabalho, desde base, né? Não só nas categorias de base do Guarani aqui em Campinas, que você foi muito bem, no Corinthians, no Santos. Depois você fez um grande trabalho no São Bernardo também, com o time principal, além da base, que você trabalhou lá na base também. Eu queria saber qual que é o planejamento, ou como você está fazendo em paralelo esse planejamento, pensando no ano que vem. Você até citou agora, até porque se a Ponte tivesse feito um planejamento com algumas rotas diferentes no ano passado, talvez esse ano a Ponte não tivesse passando tantos problemas, tanto no Paulista quanto na Série B. E mais do que isso, você que é especialista em base, muitos jogadores de qualidade foram embora da base, né? Você acredita que se esses jogadores não tivessem ido embora, daria para enxertar no elenco e hoje você teria boas opções, assim como os jogadores que vocês contrataram e não podem colocar em campo por conta do transfer ban? Um abraço para você, prazer falar com você. Prazer é meu.
eu não acredito em futebol sem categoria de base. Isso para mim não existe. A gente vê hoje o que o Palmeiras está fazendo com a categoria de base, colocando para jogar, formando, desde o João Paulo lá como gerente de futebol e vendendo. Eu não vou vender o Elvis, eu não vou vender o Rodrigo, eu tenho que vender o garoto que vem da base. Mas a base ela precisa formar. Ela precisa ter conteúdo, a gente precisa investir primeiro em pessoas, a gente precisa melhorar o nível de pessoas, de trabalho. Mas o problema da base, acho que não só da Ponte ou do futebol brasileiro, é que eles estão mandando o treinador embora do Sub-11, do Sub-13, se não ter resultado, que não ganha o título. Então isso aqui é inadmissível. Então, a categoria de base, eu estava falando com o Gleger aqui, joguei na base, a Ponte sempre teve uma base muito forte, sempre foi muito difícil jogar contra a Ponte. E hoje, eu estou vendo a equipe Sub-20, ela joga por disputar campeonato. Há quanto tempo está disputando o campeonato? Você ir para disputar o campeonato. Então, eu em 2015, eu estava no Corinthians, eu joguei uma Copa BH, a Ponte Preta batendo de frente, brigando com a gente o tempo todo, no Sub-17. Então, o investimento não é despesa, é investimento. A categoria de base, você tem que ter paciência, você tem que lapidar. Eu ajudei a formar muitos jogadores, né? Desde o Marquinhos, que está no Paris Saint-Germain, do Gabriel Martinelli, a gente teve jogadores que passaram na nossa mão. E a gente tem que formar homens, formar jogadores, formar cidadãos. Então, entender todo esse processo. Não é colocar lá em cima, porque é difícil. Uma situação dessa que a Ponte está jogando com uma pressão absurda, os meninos sentem. É natural, se os grandes sentem, se os mais velhos sentem, você imagina esses meninos. Ô Zanardi, você agora há pouco falou que antes de vir para a Ponte conversou com os investidores. A empresa, né, que está querendo aí assumir a Ponte como SAF. A pergunta eu estive lá, inclusive fui convidado pelo presidente Torrano, né? Até verifiquei lá, vi o documento, uma carta de intenções para transformar em SAF, o nome não foi divulgado. Tinha lá uma cláusula que, se divulgar, a Ponte será multada em 10 milhões. É evidente que eu não vou pedir para você divulgar o nome, né? Mas como conceito, o que você pode dizer para o sócio? Porque a Ponte está próxima de marcar aí uma assembleia de sócios para autorizar e depois seguir para o Conselho Deliberativo. O que você pode falar a respeito daquilo que você conversou com os investidores e a respeito da empresa? É uma empresa séria, tem know-how, já tem outros trabalhos no futebol. O que você pode dizer para a gente? Eu sempre entro no meio que eu posso controlar, que é o campo, que é o dia a dia, mas como você me perguntou, eu não vejo outra situação da Ponte Preta se não virar SAF, se não tiver o investimento. Infelizmente, não vejo outra situação. Você enxergar o jeito que está hoje a Ponte Preta sem investimento. Foi me passado, sim, um planejamento profissional que realmente eles vão comandar o futebol, eles vão investir, quem coloca o dinheiro é quem manda, não adianta a gente contar. Eu não tenho que... Eu estou de passagem, né? Talvez eu fique 1 ano, 2 anos, 6 meses. A Ponte fica. A Ponte fica. A história da Ponte está aí absurda. Eu aceitei esse desafio pelo tamanho da Ponte. Eu acho que a Ponte tem que olhar realmente a situação, a oposição, o sócio. Você tem que se unir, tem que acreditar num processo desse, porque do jeito que está, infelizmente, não tem condições de seguir. Eu trabalhei em 2017 na Portuguesa. Uma situação muito difícil. A Portuguesa não tinha dinheiro para o café da manhã, não tinha dinheiro para cortar o jardim. Eu fui auxiliar do PC Guzmão, nós fizemos uma semifinal, numa final de Copa Paulista. Era absurdo o que a gente fazia para aquele clube sobreviver. E ela hoje virou uma SAF, hoje ela tem crédito, hoje todo mundo quer trabalhar na Portuguesa, só que é Série D. Você imagina só a Ponte Preta jogando uma Série B, com investimento alto, todo mundo, e desse nível. Então, assim, os meus atletas que lá estão, o staff que está trabalhando, está todo mundo ali, tem que tirar o chapéu para esses caras. Eu só estou aqui há 1 mês e pouco.
Tem cara que já está aqui 1 ano, tem cara que está aqui 5 anos. Os jogadores que saíram não aguentavam mais. Então, assim, a Ponte Preta tem que se unir realmente todo mundo, deixar essa situação acontecer, porque senão, infelizmente, ela vai fechar. A empresa, você tem o conhecimento dessa empresa? É uma empresa brasileira ou não? Todo mundo que quer colocar dinheiro com os investidores, mostrar um projeto, se vai entrar ou não é uma outra situação, Sim. Não depende só, mas é uma situação importante que com certeza a empresa brasileira, com investidores de fora, as coisas podem melhorar e com certeza vai melhorar. CH. Zanardi, recentemente, indignado com a situação dele próprio e dos jogadores, o Elvis deu declarações muito fortes. Entre uma coisa ou outra que ele colocou, eu acho que a mais grave, além da situação financeira dos jogadores, dos funcionários, foi que o presidente não fala com os jogadores desde que se assumiu em janeiro. Este momento, você tem conhecimento se o presidente tem dado pelo menos satisfação para os jogadores e para aqueles que precisam receber, ou você não tem essa informação? Não, eu tenho a informação. Na verdade, o Brigatti e o Ricardo estão todos os dias com a gente lá no CT. Okay. Como é um movimento grande, é um movimento com investimento grande, com essas situações, muita burocracia de parte de contrato. Esse contrato vai, analisa, me mostraram as cláusulas, tem que voltar, tem que assinar, tem que pegar a certidão, tem que pegar aquilo. É uma coisa burocrática que demora. Complexo. Eu entendo o atleta, eu entendo o staff. Hoje eu entendo, eu como treinador, eu também tenho que controlar a minha comissão, controlar todas as situações. As pessoas também querem ir lá, querem ouvir, mas também ir lá e não falar nada e sempre, vai acontecer. Então, o Brigatti está blindando a gente com um baita trabalho. O Brigatti é um baita de um cara, tá ali junto com o Ricardo, protegendo todo um processo, porque na verdade a gente tem que entender assim, olha, a SAF pode acontecer daqui 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses. Quem ficou, já está passando por isso há 1 ano, será que consegue segurar um pouco mais? Será que consegue? Eu tô lá na frente, eu tô tomando porrada todos os dias que o meu time perde. Eu nunca perdi tanto na minha vida e eu aceitei esse desafio. E eu vim aqui por um objetivo grande, maior, que é melhorar o nível da Ponte Preta e fazer esse clube voltar onde ele tem que voltar. Mas são situações complexas. Então o Elvis, quando a gente está, o Gleger jogou, você sai de cabeça quente daquele momento ali, se me pegar da forma que eu quero, a minha esposa me põe para fora de casa, porque eu vou falar coisas que eu não deveria. Então a gente tem que ter um pouco de calma. Ele é um líder, ele é um cara que eu chamei ele e falei assim, você tem que ser referência técnica. Tem que ser referência técnica. Eu queria ter pego o Elvis há 10 anos atrás para que ele pudesse bater no Benfica e continuar no Benfica, porque ele é um jogador acima da média. Mas hoje o jogador tem que se entregar, tem que treinar, tem que se preparar. Então, a minha gestão ela é muito clara com isso daí. Então, essas perguntas, não adianta. Eu vi o presidente uma vez só. E eu tenho que cuidar do campo. Ele tem que resolver os problemas para dar condições para a gente resolver. Fala muito do Rodrigo, do Elvis, né, do Barcelos, e eu queria que você falasse um pouco da importância desses caras, não só dentro do campo, né, porque eu passei numa situação muito parecida com essa que você passou na Portuguesa. Eu passei também, só que lá em 2003, se eu não me engano. E aí tinha eu, Ricardo Lopes, né, o capitão, Hollywood, José Ribeiro, e a gente conseguia controlar. Eu queria que você falasse um pouco da importância desses caras, né, porque não é fácil. E a gente percebe o Barcelos, o Elvis, o próprio Rodrigo, dentro de campo, ok, e fora de campo? Eles são primeiro, homens de caráter. São caras assim espetaculares, porque o Rodrigo, nesse último jogo, ele não podia nem ir pro banco. E eu falei, se você for pro banco, você sabe que eu vou te utilizar. Então, assim, eles controlam um trabalho, eles controlam o dia a dia, mas eles são referência, eles chegam, eles treinam. O Danilo não tira
nenhum momento, o Elvis está treinando pra caramba, o Rodrigo, então assim, esses caras são referências dentro e fora de campo, liderança técnica e liderança de chamar a responsabilidade. Então, por isso que são líderes, são capitães. Eu falo, não tem só o Danilo, o Elvis e o Rodrigo são líderes, são capitães ali. Então a gente precisa entender o quanto esses caras são importantes para que essas coisas possam andar. O André estava com muito problema, o André falou no jogo que a gente tinha perdido, falou, Márcio, não aguento mais, eu vou embora. E eu falei, pô, cabeça quente, falei, você não vai embora. Eu quero aquele André que jogou contra mim no Mirassol. Cadê aquele cara que compete? Não consigo. E vai. E você mostra, e você traz. Ele fez uma baita partida contra o Atlético. Jogou muito. E aí hoje, no vídeo de hoje, nós mostramos, olha aí, ó. Porque eu mostro os erros, mas eu também mostro as coisas boas que eles fazem. Então, eles acreditam muito em mim, na minha comissão, no nosso trabalho, que é o que eu posso controlar. Então esses caras são líderes e assim, zero problema, saiu, não adianta você gostar de mim jogando. Eles têm que gostar de mim na liderança, fora de campo, cobrando. Então eu acho que esse é um trabalho importante que a gente tem que fazer. Breno Beretta. Ô Márcio, como que você vê a situação de não conseguir repetir a escalação em nenhum desses 8 jogos até agora? E qual que é o limite, até para esses jogadores que estão aí esperando, estão trabalhando, chegaram aí os 11 que não podem ser anunciados, mas qual que é o limite até mesmo deles? Porque a carreira deles está emperrada ali, eles precisam jogar, né? Se a Ponte não paga o transfer ban, eles vão ficar sem jogar até o fim do ano. Breno, não existe limite, né? Eu acho que a Ponte já passou por isso no Campeonato Paulista, já sabe, não pode cometer o mesmo erro, né? Os jogadores que vieram não são 11, tá? São 8 jogadores que estão treinando. Vieram também por uma oportunidade de vestir essa camisa e usar realmente essa camisa como uma vitrine para poder jogar. Então eles também, todos que vieram, sabem da situação da Ponte. Eu não prometi nenhum dia que tal jogo eles iam jogar. Agora, é claro que, para mim, como treinador, você ter um elenco curto sempre é mais difícil. Você agora perde jogadores por cartão, por suspensão. Não é fácil, né? Todo mundo é treinador, mas quando a coisa tá ruim, ninguém quer resolver o problema, né? Então, ter cabeça calma, cabeça fria, ter tranquilidade para poder tomar as melhores decisões, mostrar para eles que a direção está trabalhando para pagar o transfer ban, então a gente precisa entender e acreditar. Ô Márcio, muito obrigado pela sua participação. Uma mensagem final aí para a torcida da Ponte que está apreensiva, está preocupada em uma situação que a gente percebe aqui no dia a dia, né? Através dos nossos canais de interatividade, a preocupação é gigante. O que você pode dizer para esse torcedor? É difícil você mandar uma mensagem para uma torcida que está tão machucada, está tão desiludida, está tão triste com tudo que está acontecendo. O que eu posso prometer é que eu estou aqui, estou trabalhando todos os dias, eu chego no CT 6h30 da manhã, não tenho horário para sair. A gente se dedica 24 horas, deixei minha família em São Paulo para poder viver esse case, né? Que nem a gente fala, a gente não aprende na faculdade, né? É isso que as pessoas precisam entender. Isso aí é o dia a dia, uma situação que não tem no livro, mas são pessoas que estão aqui querendo fazer e não vai medir esforço para que as coisas possam voltar, principalmente para o caminho que a Ponte tem, uma história linda, maravilhosa, e a gente vai trabalhar todos os dias para que as coisas possam melhorar e acreditar nesse universo aí para conspirar. Um abraço, muito obrigado, viu? Obrigado, prazer pelo convite. Márcio Zanardi, técnico da Ponte, hoje na entrevista do dia. Tá aí a entrevista do técnico Márcio Zanardi no programa Os Donos da Bola, hoje na tela da Band, e alguns pontos aí importantes aí na entrevista concedida pelo Zanardi, falando sobre a SAF aí, sobre a importância da base da Ponte Preta, falando que o André Lima o procurou, dizendo que iria sair da Ponte Preta, que estava cansado, enfim, conseguiu segurar o André Lima.
Então a Ponte Preta passou perto aí de ter mais uma baixa no elenco. E um destaque que ele até respondeu uma pergunta do Breno Beretta, dizendo que na verdade a Ponte tem 8 jogadores treinando ao invés de 11. A gente sempre está passando aqui a lista dos 11 contratados que estavam treinando com o elenco da Ponte Preta, mas alguns desses atletas já começaram a deixar o clube. Quem eram aí esses 11 jogadores? O goleiro Douglas Marques, que veio emprestado da Tombense, os 3 zagueiros, o Diogo Silva, que jogou pelo Guarani, o Iago Ribeiro, que pertence ao Água Santa, e também o outro zagueiro, me deu um branco agora quem era o outro zagueiro, já confirmo. O lateral esquerdo, o outro zagueiro é o Alex Nascimento dos Santos, o lateral esquerdo Jota, o lateral direito Williams Bahia, o volante Otávio, que era da Portuguesa Santista, o meia Cezinha, o Enzo Bauer, que é meia também, e o David Brau, que também é meia, e o atacante João Neto. Eram esses 11 atletas que estavam treinando com o elenco da Ponte Preta. Porém, como eu disse no meu destaque inicial, o João Neto, atacante de 23 anos, já foi liberado pela Ponte Preta, não vai seguir aí, ele assinaria o contrato até o final do Campeonato Brasileiro da Série B, não agradou a comissão técnica, recebeu sondagens também do futebol exterior e já deixou a Ponte Preta, assim também como o Enzo Bauer, jogador que pertence ao Santos, viria para a Ponte Preta por empréstimo, também estava treinando com o elenco profissional da Macaca, mas foi liberado porque a comissão técnica, o departamento de futebol entendeu ali que ele não serviria para o Campeonato Brasileiro da Série B e foi liberado. Ou seja, o 11 menos 2 ficam 9 jogadores. Ainda estou apurando quem seria esse terceiro jogador que deixou o clube. Eu estou suspeitando que seja justamente o zagueiro Alex Nascimento, porque ele também viria por empréstimo do Santos, assim como o meia o Enzo Bauer, então estou tentando apurar ainda, mas fato é que o João Neto, atacante, e o Enzo Bauer, meia, foram liberados pela Ponte Preta, não vão disputar a sequência da Série B assim que o Transferban for pago. Outros jogadores também, esses mais novos, alguns deles nem chegaram a estrear com a camisa da Ponte Preta, também já foram dispensados. O Nixon, que é um garoto da base, o Nicolas Araújo, o Nicolas Blablá, o Márcio Zanardi até comentou deles na entrevista de hoje. Quem nos acompanha pelo YouTube pode ver aí a foto do Nicolas, foi utilizado na última partida contra o Atlético. O Nicolas foi liberado pela comissão técnica. O outro jogador, Guilherme Martins, é um meio-campista, também estava treinando com o elenco da Ponte Preta, não chegou a estrear, é um jogador aí que veio pela Ponte Preta, não estreou e já foi liberado. O atacante Vitor Ribeiro tem 27 anos, passou aí toda a carreira dele em times pequenos do estado do Ceará, chegou para a Ponte Preta no início dessa temporada, ficou treinando aí um longo período, mas a comissão técnica entendeu que ele não seria utilizado e decidiu por liberar o atleta. O outro jogador, o Cauã, lateral direito de 21 anos, já havia passado pela base da Ponte Preta no ano de 2023, depois rodou pelas bases do União Suzano, Tupã, jogou também na base do Corinthians, do Ascicense e voltou para a Ponte Preta esse ano, estava treinando com um elenco profissional, mas também não foi utilizado e agora é mais um jogador aí liberado pelo departamento de futebol, pela comissão técnica da Ponte Preta. E aí, com essas baixas, vou passar aqui a lista dos jogadores que ainda ficam, dos que foram contratados e ainda estão treinando. O goleiro Douglas Marques, que inclusive tem uma foto dele treinando hoje, nesta terça-feira, um garoto da base da Ponte Preta, o Nicolas Pescoço, ele é do Sub-15 da Ponte Preta, ele participou hoje do treino com o elenco profissional e fez aí um registro nas redes sociais. Quem nos acompanha pelo youtube.com Rádio Bandeirantes Campinas pode ver a foto aí, eu vou descrever para quem está no rádio. É uma foto onde aparece o Charles Dickens, que é auxiliar do Lauro, preparador de goleiros da Ponte Preta, o Guilherme Viana, o Douglas Marques, goleiro que foi contratado e segue treinando, o Nicolas Pescoço, que é o goleiro
promissor aí da base da Ponte Preta, sub-15, ao lado dele o Vinícius Ribeiro e fechando aí a foto o Lauro, preparador de goleiros da Ponte Preta. Como eu disse, esse garoto aí que está ainda sendo formado na base da Ponte Preta postou essa foto e escreveu o seguinte: somente agradecer as oportunidades, Deus é muito bom. Primeiro treino no profissional. Então, o garoto da base aí fez esse registro e acabou revelando aí que o goleiro Douglas Marques, contratado pela Ponte Preta nesta janela de transferências, ainda está treinando. Batista. Bom, CH, o que você achou da entrevista aí do Zanardi? CH... Oi, Batista, tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo, pode falar. É o seguinte, Batista, eu gostei muito. O Zanardi é um cara objetivo, um cara direto, fácil de entrevistar. Não é? Ele não foge. Aquilo que ele não pode falar, ele simplesmente não responde, mas a maioria das perguntas ele respondeu, né? Com muita objetividade, como ele é na entrevista coletiva. Ele colocou claramente a situação no geral. Eu fiz algumas perguntas diretas para ele em relação à situação, convivência, vestiário e principalmente daquilo que eu tinha muita curiosidade. Diante de um cenário todo ou complexo como está, por que ele aceitou dirigir a Ponte? E ele explicou com toda... Ele falou coisas que eu não sabia. Então justificou, foi muito legal a entrevista, eu acho que esclarecedora também para a torcida da Ponte e deixou muito claro aquilo que a gente tem enxergado no campo, nos jogos, que o time não esmorece, pode ter problema técnico, é verdade, mas o time nas mãos dele não esmorece e é isso que está acontecendo. Agora, não adianta também não esmorecer e não ganhar as partidas, e ele sabe disso, não é? Mas eu gostei bastante da entrevista, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, um abraço, Batista, um abraço, amigos do nosso Esporte em Debate. Dá uma olhadinha aí, então, no Fala Galera de hoje. O melhor futebol praticado pela Ponte nessa Série B foi praticado com qual treinador? O Rodrigo Santana, o Edson ou o Márcio Zanardi? Bom, a pontuação da Ponte mostra que houve muita equivalência. Portanto, com nenhum dos três, muita equivalência. A pontuação é muito baixa e tem apenas uma defesa aí ao Edson, que foi aquele que dirigiu por apenas 2 partidas, 2 ou 3. Então o Edson eu tiro até dessa conta aí. Agora, entre Rodrigo Santana e Zanardi, pouco desempenho e péssima pontuação. Ressalva: o Zanardi, nas últimas 2 partidas, fez com que o time corresse mais e jogasse um pouco mais. Somou 1 ponto em 6 disputados, mas foram os 2 melhores jogos sob o comando dele, Zanardi. Os melhores. Contra o Operário, lá, e contra o Atlético em Campinas. É isso. Mas não dá para dizer que foi melhor com A ou com B, porque a campanha está aí para provar, sem nenhuma contestação, que todo mundo até agora foi muito mal. E agora o Fala Galera do Guarani. Os jogadores do Guarani estão certos em suspender os treinamentos como forma de protesto pelos salários atrasados. Olha, se o negócio for só de 1 mês e o Guarani aí por mais 3 ou 4 pontos para confirmar a sua classificação para a fase realmente importante da Série C, que são os quadrangulares,
Eu acho que todo mundo tem o direito de receber em dia. Mas 30 dias, e estando aí em vias de acerto, nos próximos dias, de repente ainda dentro da semana, já suspender treinamento. Então o Guarani tem 14 dias entre um jogo e outro, e ao invés de aproveitar bem, agora vai para a academia fazer fortalecimento e não treina com bola. E não aproveita para corrigir os defeitos, para aprimorar as virtudes e ganhar o jogo do Anápolis. Para mim, dentro dos usos e costumes ilegais e incorretos do futebol, mas que estão aí para todo mundo ver, um mês já tem rebelião, acho que estão errados. Houve excesso de iniciativa e excesso de protesto. Houve uma intempestividade no protesto. Não seria agora. É muito cedo. E a coisa está aí para ser resolvida. Para mim, pelo tempo de atraso, houve excesso por parte do elenco do Guarani. Batista. Ô Tigrão, uma opinião sua também sobre a entrevista exclusiva que o Márcio Zanardi nos concedeu hoje. Na tela da Band, nos Donos da Bola, você não estava presente, não participou. E também reprisamos aqui na Rádio Bandeirantes, especialmente para o ouvinte da RB. O que você achou? Achei muito boa, achei esclarecedora, achei ele muito corajoso, muito desprendido e muito sincero. Aliás, desde quando chegou ao Moisés Lucarelli, eu sempre tive essa impressão do Zanardi. Um cara extremamente equilibrado e centrado naquilo que faz. Merece, inclusive, ser, apesar de um empate em 9 jogos, com 8 derrotas, ele merece, pela postura, pela coragem, por estar dignamente defendendo os interesses da instituição, pelas dificuldades que está enfrentando, ele merece ser muito respeitado pela torcida da Ponte. E a entrevista foi uma das melhores que fizemos aí neste modelo de estúdio ao vivo nos Donos da Bola. São 18h10. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Tem uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade na sua cozinha. Olha, gente, tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. O frango assado com os temperos da Aroma das Ervas. Fica uma delícia. Aí você vai fazer aquela carne bovina da sua preferência. Eu gosto muito de maminha, gosto de fraldinha. E com os temperos da Aroma das Ervas é imbatível. Fica realmente espetacular. Transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nos supermercados e hortifrutis aqui na região de Campinas. Está presente em 14 estados brasileiros. Mas se não tiver na sua localidade, agora você pode comprar pela internet.
Quem nos assiste no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas tá vendo uma arte com os produtos da Aroma das Ervas e tá vendo também um QR Code. Só encostar a câmera do seu celular no QR Code que aparece na tela, vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. Na Amazon tem a loja da Aroma das Ervas e você pode comprar e entrega em todo o Brasil. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Intervalo, voltamos já já. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h15, boa tarde, Batista e a equipe Band. Eu, Zé Oliveira, não concordo com os jogadores do Guarani em fazer protesto ou greve de treino por um mês de salário atrasado. Não é motivo de fazer greve. Tem times como o Corinthians e outros que estão mais tempo de salário atrasado e os jogadores não fazem isso. Isso é uma vergonha, diz aqui o Zé Oliveira. Abraço para você, Zé Oliveira, muito obrigado pela sua participação. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista e equipe. Estava vendo aqui o noticiário. O Palmeiras teve déficit financeiro nesse primeiro semestre, não sei de quantos milhões. Imagina o restante, então, se o Palmeiras, umas forças dentro de São Paulo, deu déficit no primeiro semestre. Imagine o restante, como que vai ficar a situação. Lamentável. Carlos de Maringá. Abraço, Carlos. É aquela história, né? Se o Palmeiras está tendo déficit, o resto já faliu todos. Ou já faliram todos. O déficit do Palmeiras é de 124 milhões de reais no fechamento do primeiro semestre. Tem todo o segundo semestre para tentar aí a recuperação. Mas tem aqui um adendo que é importante, que é o caso, por exemplo, né, colocado aqui nas pautas do dia. Até depois, se o comentarista escolher essa pauta, pode até
desenvolveram um raciocínio em cima. Não teve faturamento durante a Copa. E aí fica, por exemplo, o pensamento lá em 2025. O clube registrou resultado positivo, recorde em 2025 de 292,4 milhões de reais. Este ano, com Copa do Mundo, primeiro semestre, o déficit é de 124 milhões. Bom, ouvinte, continue participando agora. Informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Sem áudio. Agora sim. Agora vai. Bom, muita gente me perguntou, Batista, desde cedo o que aconteceu hoje no treinamento do Guarani e eu vou explicar detalhadamente como eu expliquei na tela da Band. Os jogadores chegaram para treinar, fizeram a academia e depois foram conversar com o Frontini. Nessa conversa só estava o Frontini, o presidente Rômulo Amaro não participou dessa conversa, pelo que eu soube. O que as principais lideranças do Guarani cobraram? Cobraram o salário que está atrasado do mês de junho, lembrando que essa semana já vence parte do salário do mês de julho, vence no 5º dia útil, ou seja, daqui 2 dias já vai vencer o segundo mês, CLT. Depois direitos de imagem no dia 20. O Guarani, para falar a verdade, pagava tudo de uma vez só. Aí esse ano, nos primeiros meses, começou a dividir, pagar CLT primeiro e depois pagar direitos de imagem. Mas antes pagava tudo de uma vez só. E daí começou a atrasar os salários. E as principais lideranças do Guarani cobraram o Frontini. O que o Frontini, pelo que eu sei, respondeu? Que ainda não há uma data para pagamento dos jogadores, mas os atletas, eles querem que a diretoria dê um respaldo e dê uma data de pagamento, pelo menos, o que não vem acontecendo, pelo que eu sei, nos bastidores. É claro que os atletas sabem que a diretoria está atrás, porém, e não está dando uma data, um respaldo para os jogadores. Aí eles não subiram para o gramado para realizar o trabalho com bola e eles foram embora. Amanhã eles voltam. Eu não considero isso como uma greve, porque eles fizeram parte do treinamento, eles fizeram um trabalho de academia. Eu até, se vocês quiserem comentar sobre essa situação, amanhã os atletas estão esperando uma resposta. Eu imagino que amanhã eles vão treinar com bola. É claro que perde um pouco, porque hoje poderia ter um trabalho importante com bola comandado pelo técnico Hélio Cizenando. Mas pelo que eu sei também nos bastidores, o Guarani vai contar com a ajuda do Roberto Graziano. Como que ele vai fazer essa ajuda? Ele vai fazer um aporte? Ele vai fazer um adiantamento? Eu não sei. Eu sei que vai contar com a ajuda do Roberto Graziano para pagar esse mês de salário atrasado. E como vai vencer já no 5º dia útil, agora essa semana, CLT do mês de julho, imagino que o Guarani tenha que pagar tudo para os jogadores, 1 mês e meio. É isso que eles querem até o final dessa semana. E é importante o Guarani pagar, porque segunda-feira tem jogo contra o Anápolis. Não é que os jogadores vão fazer corpo mole ou que os atletas não vão entrar em campo na próxima segunda-feira. Não é isso. Mas é claro que o dinheiro em dia e a transparência da diretoria para os jogadores ajuda bastante nesse momento. Querem comentar um pouquinho sobre essa situação antes de eu falar de SAF mais uma vez e projetar o time do Guarani, Batista? Ô Breno, essa questão estava no Fala Galera, né? Então os comentaristas já passaram pelo tema. Você pode seguir. Bom, Batista, eu até questionei o doutor André Torquato para falar sobre SAF. Ele me disse o seguinte, que hoje ele está muito ocupado, no mais tardar amanhã ele vai falar sobre esse assunto, sobre SAF, porque tem algumas dúvidas, né? Eu vou fazer um resumo para quem não acompanhou ainda. Qual que é a situação de momento? O Guarani marcou uma primeira reunião
com os conselheiros para mostrar para os conselheiros no próximo dia 11 de agosto, ou seja, terça-feira da semana que vem, vai debater um pouco a proposta, mas pelo que eu sei, e essa reunião vai ser virtual, os conselheiros vão poder fazer perguntas para o pessoal do Conselho Deliberativo, né? Pelo menos quem está chefiando essa reunião, doutor André Torquato, e por aí vai. Doutor André Torquato, pelo que eu sei, já tem ciência de tudo que o investidor vai colocar na mesa e também da proposta, e pelo que eu sei, os conselheiros do Guarani vão receber antecipadamente a proposta detalhada, até porque se eles receberem ou ficarem sabendo somente no dia 11, não dá para ler a proposta inteira e questionar as pessoas responsáveis. Então, alguns dias antes, eles vão ficar sabendo da proposta para eles poderem ler, analisar a proposta e depois questionar no dia 11, no período da noite, numa reunião online. E pelo que eu sei, os questionamentos são em ordem alfabética dos conselheiros do Guarani. Isso é muito importante, essa transparência da proposta. Aí os sócios também devem receber antecipadamente, os sócios do Guarani, antes deles analisarem a proposta. Eles vão receber antecipadamente, vão ter um tempo para analisar, e as assembleias estão marcadas dias 1, 2 e 3, no período da noite de setembro, 1, 2 e 3 de setembro. Aí no dia 4, a votação. E, curiosamente, a votação está marcada para o período da tarde, às 3h30 da tarde, no dia 4. E são duas votações. A primeira votação, se os sócios querem ou não transformar o Guarani em SAF, e daí, caso eles queiram, a segunda votação é a seguinte: se a proposta do Roberto Graziano, que é a proposta do investidor, se ela vai ser aprovada ou não. O que me chamou a atenção é a votação no período da tarde. E isso também eu já deixei claro, né, para o doutor André Torquato, para ele esclarecer para a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Como hoje ele está muito ocupado, amanhã muito provavelmente ele vai esclarecer esses pontos importantes. Por quê? Porque o Guarani pode se tornar SAF, inclusive, antes do quadrangular final. O dia 4 de setembro é uma sexta-feira. E daí o quadrangular final, pelo que eu vi no calendário, começa justamente a partir do dia 5 de setembro. Então o Guarani já entraria no quadrangular final como SAF. É claro que os jogadores já sabem dessa situação também, que o Guarani vai se tornar SAF e provavelmente do quadrangular final vai se tornar SAF, mas eles querem saber do dinheiro, até porque se tornar SAF não é garantia nenhuma de que eles vão começar a receber em dia. Hoje eles estão cobrando do presidente e também do Frontini, do Rômulo Amaro e do Frontini. Amanhã eles não sabem de quem eles vão cobrar. É claro que, para nós, conhecendo o Roberto Graziano, existe a expectativa que ele coloque tudo em dia, até porque dinheiro ele tem. E o São Bernardo, ano passado, conquistou o acesso da Série C para a Série B, esse ano está disputando a Série B, caiu um pouco na tabela, mas já esteve até na liderança da Série B do Brasileiro. A gente tem a expectativa, mas os jogadores, eles querem tudo muito claro, e a gente entende esse papel, porque o jogador é como qualquer funcionário de alguma empresa, que trabalha os 30 dias e pretende receber pelo salário. E é claro que os jogadores estão fazendo o papel dele, até porque o Guarani está na segunda posição na tabela de classificação, tem 26 pontos. Se vencer na próxima segunda-feira o Anápolis às 8 da noite, já pode matematicamente estar classificado à próxima fase, e a gente entende bem o papel do trabalhador. Agora, tudo precisa ser esclarecido. A diretoria precisa vir a público, para os jogadores principalmente, e colocar, ó, o salário vai ser pago dia tal. A gente tem expectativa de pagar dia tal. Não adianta deixar aberto. O próprio Frontini, não foi ele que montou esse elenco do Guarani.
a diretoria, ela dá peças e um parâmetro para o executivo de futebol montar. Até o próprio Farney Coelho. Não foi o Frontini que montou um elenco de 2 milhões e não foi o Farney que montou da cabeça dele. Olha, resolvi gastar 2 milhões de reais. Ou o Frontini, resolvi gastar 2 milhões. Foi um planejamento da diretoria que, pelo menos na cabeça do CA, tinha 2 milhões para gastar todos os meses de 2026. E a gente viu que não tem esse dinheiro. Não adianta contar com o dinheiro de Copa do Brasil, que não sabe quanto que vai avançar. Não adianta contar com dinheiro de classificação do Campeonato Paulista, que não sabe se vai avançar também. Eles aprovaram um planejamento de 2 milhões de reais por mês até o final do ano. Eu até questionei o Rômulo Amaro numa entrevista que eu fiz em dezembro. Quem acompanha a Rádio Bandeirantes deve se lembrar. Eu citei para ele o seguinte: olha, presidente, se o Guarani não se tornar SAF durante 2026, vai ter dinheiro para pagar os salários, já que a folha do Guarani é muito alta? Ele disse, olha, o Guarani vai ter. É esse que está o planejamento. E o Guarani não está conseguindo cumprir com o planejamento. Até por isso está na pressa e na iminência de se tornar SAF. Batista, quer comentar um pouquinho sobre essa situação e já, sobre SAF, né, melhor dizendo, e já eu vou falar sobre o time do Guarani e projetar também. Hoje não teve treino, a gente espera que amanhã tenha treino com bola. E eu vou projetar mais uma vez a possibilidade e as possibilidades do time do Guarani. O CH 18 e 29 dos pontos colocados aí pelo BB, o que é que chama mais a sua atenção e o que é que você quer comentar? Eu tenho que falar dessa coisa do salário, porque eu também não entendo como greve, tá, o que aconteceu hoje, mas eu tenho que colocar uma situação que ela é absolutamente, todo mundo sabe, né? Quem é trabalhador sabe disso, que ela é muito legítima. Os jogadores querem receber e ninguém tem segurança do que vai acontecer. Os jogadores não têm, porque eles foram contratados por esse CA e a partir do dia 1º de setembro pode ser uma SAF, provavelmente será. E aí a colocação feita pelo Breno é exatamente o que eu penso. Eles vão cobrar de quem? Como é que vai ser? O Frontino vai continuar? Não vai? Como é que vai ser o trâmite de tudo isso? Então, causa uma insegurança. Evidentemente que a situação positiva, o bom futebol, o bom ambiente, acaba ganhando corpo para que efetivamente o time vá lá e cobre realmente. Então, é algo que o Guarani não precisa nesse momento. É problema com o jogador em relação a salário. Hoje o Guarani está pronto para entrar na próxima fase e conseguir o seu acesso. Qualquer deslize pode ser fatal. Qualquer coisa fora da normalidade pode atrapalhar. Então, eu entendo como um recado direto dos jogadores para com a diretoria, que tem que resolver o problema. É dever dele. Se vai ser com o Graziano, se vai ser com o Carlos Batista, se vai ser com o Oráculo, não interessa. O dinheiro tem que pingar na conta dos caras. Então, a gente sabe que a diretoria está trabalhando, mas tem que resolver. Não adianta só trabalhar, tem que resolver, porque, repito, os jogadores já mandaram o recado. Hoje nós não vamos subir para o treino, amanhã estaremos aqui, mas queremos uma satisfação. E é obrigação do Guarani dizer, efetivamente, quando, como não precisa, quando vai regularizar as situações. E você, Tigrão, dos pontos colocados pelo Breno Beretta, o que é que você quer comentar? 18h31, Tigrão. Bom, o Batista e amigos da Bandeirantes, eu queria dar relevo a 2 pontos daquilo que o Breno falou até agora. Claro que um é a questão dos salários e eu considero greve, sim. Também não vou ficar aqui passando a mão na cabeça de ninguém. Acho que houve um excesso aí na iniciativa dos jogadores
Isso nesse momento só atrapalha, mas é legítimo. Eu só acho que foi intempestivo. Agora, é greve de um dia. Os caras foram lá para treinar. Tinha lá na lousa, no painel de avisos, provavelmente num grupo que existe da comissão técnica com os jogadores, uma programação de treinamento. O que é a programação de treinamento? É a tarefa diária passada pela chefia para os subordinados. E eles se insubordinaram. Houve uma manifestação de protesto. Leia-se, entre parênteses, greve. Mas não, eles fizeram academia, deram 6 pedaladinhas, chamaram o Frontini e falaram: ô companheiro, chega aí. Vai sair quando aí o Me Engana Que Eu Gosto? O Couro de Rato. Vai sair quando? Essa pissarra. Sai quando? É hoje, até sexta, é antes do jogo. Nós estamos aqui à deriva. Porque era até o final de semana passado. Agora já vai vencer, pelo menos o da parte de CLT. Já amanhã é dia 5. Amanhã é dia 5. E aí, companheiro? E aí, o que eles ouviram? Segundo disse o Breno, do diretor do Executivo de Futebol. Eu não tenho essa posição para passar para vocês. Deve ter complementado até a frase o Frontini e deve ter dito o seguinte: o meu também não saiu. Aí é suposição minha. Não estou dizendo que ele disse, não. Olha, estou na mesma balaio, eu não tenho uma informação assim, sai amanhã, que é quarta, sai quinta, sexta, não tem definição. Nesse momento eu não sei qual é a data. Então nós estamos comunicando ao senhor que nós não vamos cumprir a tarefa determinada em escala para hoje. Ora, eu provavelmente estarei escalado para o jogo da sexta-feira, Ceará e Ponte. Aí eu recebo aqui no meu WhatsApp e no meu e-mail pessoal do Departamento de Esportes do Batista e da Cidinha, que é a secretária dele. Ó, escala de transmissão para sexta e segunda. Aí vai estar lá, Valdemir Gomes. Se eu não tiver com problema particular ou de saúde, familiar, coisa do tipo, se eu não comparecer, eu tenho que ter uma justificativa plausível. Só que, graças a Deus, nós não estamos com os salários atrasados. Mas se tivesse com o salário atrasado e eu dissesse pro Batista, ó, eu não vou comentar porque eu não recebi. É greve de um jogo. Então os jogadores do Guarani hoje praticaram greve de um dia. Não cumpriram a escala de trabalho determinada pela chefia. Se não tiver uma posição amanhã, Frontini, aí, ó, não tenho ainda a posição. Eles não vão treinar de novo. E aí o Guarani vai chegar mal preparado lá em Anápolis contra um time que briga para permanecer na Série C. Tá na zona de rebaixamento. É isso que vai acontecer. Então, foi greve sim. Por enquanto de um dia. Mas mandaram o recado com todas as letras. Eu acho que houve excesso, mas é legítimo. E o outro tema, até agora, passado aí pelo Breno, eu queria dizer que esse modus operandi do envolvimento do corpo associativo do Guarani, leia-se, sócios e conselheiros, que também são sócios, que me agrada essa maneira de conduzir. Ó, vocês vão votar no dia 4? É isso, né, Breno? Mas... Isso, dia 4, só que à tarde, 3h30. Tudo bem, mas é online. O cara do lado do trabalho dele, da casa dele, ele pode fazer. Muito bem.
Mas dia 1, dia 2 e dia 3, vocês poderão questionar, porque a proposta já está aí, hoje, dia 1º de setembro, na mão dos senhores. Ó, o valor vai ser tanto, vai ser, ou seja, tem que ser uma minuta do contrato com todos os detalhes. Primeiro, quem é o investidor? Segundo, qual é o valor da aquisição? Terceiro, qual o percentual que ele está adquirindo? Quarto, como será a garantia? O que será dado em garantia? Quinto, como será o fluxo de pagamentos? Sexto, como fica a questão da recuperação judicial? É o débito assumido junto ao Poder Judiciário e a reprogramação, ela fica integralmente repassada a partir da assinatura para o investidor? Assim por diante. E aí, sendo tudo respondido de forma transparente e sem vasilinagem, os caras vão lá no dia 4 e vão dizer, sou a favor ou sou contra. Me agrada isso. Você vai votar com todas as informações e com todos os esclarecimentos das eventuais dúvidas geradas pelas informações recebidas. Eu gosto desse modelo. E se for assim, e se realmente tiver uma recepção de dúvidas, né? Um call center de dúvidas, de gente abalizada do Guarani, gente do departamento financeiro, do jurídico e do CA. Tem que ter uma fileira lá. Parece essas gincanas. Ah, mas vai ser online. Os caras entram num chat, mandam e recebem. Ok, mas tem que ter gente com gabarito, com informação, com conhecimento de causa para responder. Tudo respondido. Dia 4, sacola. Macuco no embornal. Tá tudo certo. Ou vai aprovar ou não. Mas não vai ter ninguém dizendo, não tenho como aprovar, não tenho como dizer sim ou não, porque eu tenho dúvidas e eu não tenho todas as informações. Então essa parte me agrada e acho que é o melhor caminho. É mais honesto, é mais transparente e é mais respeitoso com os conselheiros e com os sócios do Guarani Futebol Clube. São 18h40 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Quer ofertas incríveis para a comemoração do Dia dos Pais? Encontre no Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais economia, produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, de higiene, cestas básicas e muito mais. Lojas em Campinas, nos Amarais e no Satélite Íris, em Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Aproveite as melhores ofertas na loja toda. Arroz grão de campo 5 quilos, R$ 16,98. Achocolatado Toddy 700 gramas, R$ 13,90. Refrigerante Coca-Cola 350 ml, R$ 3,29 cada. Desodorante Bozano ou Monange aerosol, só 150 ml, só R$ 7,59 cada. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 10 de agosto. E tem muito mais na loja toda. Pague as suas compras com facilidade. São várias bandeiras aceitas e tem muitas opções de pagamento também. Lojas Iga Atacado abertas até
às 22 horas. Iga Atacado, acesse para saber mais, iga.com.br. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Dia dos Pais e Iga Atacado. Para comemorar com muita economia, aproveite os melhores preços, a grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, refrigerantes, doces, mercearia, produtos de limpeza, de higiene e muito mais. Lojas em Campinas, nos Amarais e no Satélite Íris. Em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. São muitas bandeiras aceitas para o pagamento das suas compras. E tem o cartão Tricard do Iga Atacado para mais facilidade. Confira no site iga.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. No quadro Ficha Técnica do Jogo, vamos destacar o confronto entre Santos e Remo hoje, terça-feira, 9h30 da noite, no Mangueirão. Copa do Brasil, no primeiro jogo, 0-0 na Vila Belmiro. Quem vencer no tempo normal garante a classificação para as quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. O provável Santos, que tem Neymar relacionado. Santos do técnico Cuca com Gabriel Brazão, Menino, Adonis Frias, Ananias e Escobar, Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Roleiser e Barreal, Neymar e Gabigol. Já o Remo do técnico Léo Condé com Marcelo Rangel, Marcelinho, Marlon, Matheus, Felipe Mike, Leonel Pico, Zé Werison e Zé Ricardo, Jajá, Pikachu e Aleph Manga. Vai apitar o jogo em Belém do Pará, Anderson Daronco. A bola rola hoje, logo mais, 9h30 da noite. Tem Remo e Santos, oitavas de final, jogo da volta, Copa do Brasil. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h46, seguindo o Breno Beretta. Bom, Batista, só para deixar claro, até foi importante o Tigrão tocar no assunto, né? A reunião, a assembleia do dia 4, a votação será uma votação híbrida. E nos dias 1, 2 e 3 de setembro será tudo presencial. As assembleias serão presenciais dos sócios para tirarem as dúvidas.
provavelmente já vão ter em mãos, eu não sei com quanto tempo de antecedência, a proposta, e no dia 4 será melhor ainda. No período melhor da ainda, tarde, sendo Tigrão. presencial, ao esclarecimento das dúvidas, funciona ainda melhor, ainda de forma mais eficiente do que se fosse online. Fui eu que entendi errado. Melhor ainda mais o procedimento segundo a minha maneira de ver. Bom, e agora falando sobre o time, a gente espera que amanhã o time treine no campo. E é claro que a diretoria tem uma resposta para os jogadores do Guarani. O Hélio Cizenando ainda não formou o time que vai enfrentar o Anápolis. Ele já começou a passar situações para os jogadores, né? Pontos positivos e pontos negativos do time do Anápolis, mas ainda não formou o time. Eles estão treinando com bola também, só que outro tipo de trabalho, não aquele trabalho de campo onde ele forma 11 contra 11, que não seria um coletivo, é apenas um trabalho tático. Isso ele não fez ainda. Agora, o que ele tem novamente à disposição? Carlos Eduardo e Herbert, que cumpriram suspensão. Eu estou imaginando que o Herbert vai para o banco de reservas e o Carlos Eduardo, que cumpriu suspensão, ele volta para o time titular, porque é considerado jogador titular nas mãos do Hélio Cizenando. No lugar de quem? Eu imagino que no lugar do Isaac. Apesar do Isaac ter feito um bom jogo contra a Inter de Limeira, o Isaac é aquela situação de faz um bom jogo e depois tem uma sequência de jogos ruins. E o Cauã Jesus foi muito elogiado até pelo Hélio na entrevista coletiva, além do gol que ele marcou. Até o Hélio citou, olha, esse jeito que vocês veem o Cauã Jesus é um motorzinho, ele faz exatamente isso nos treinamentos, ele é muito bom e forte nos treinamentos. Eu estou imaginando que o meio-campo do Guarani terá Luiz Otávio, porque o William Farias ainda não se recuperou 100%, Luiz Otávio ao lado do Cauã Jesus, do Carlos Eduardo e também do João Paulo. Lá na frente ele não vai mexer, porque o Luca foi bem, então Cachoeira ao lado do Luca. Na lateral direita, tá treinando muito bem o Dudu. O Dudu ainda não jogou nenhum jogo esse ano. Ele veio por empréstimo do Atlético Paranaense, mas já me disseram que a qualidade do Dudu é superior aos outros jogadores da lateral direita. Então, se ele tiver condições físicas, pelo menos para aguentar um tempo, acredito que o Dudu comece entre os titulares. Vai ganhar essa posição do Inayan. Acredito nisso. Na lateral esquerda, sendo mantido o Emerson, e na zaga também existe uma dúvida. Se bem que, né, ficou muito tempo afastado dos gramados o Jonathan Costa, mais de 1 mês e meio. E como ele não está 100% com ritmo de jogo ainda, né? Tá voltando a treinar no gramado. Acredito que o Jonathan Costa possa ficar no banco de reservas e entrar durante a partida para só depois do jogo contra o Brusque voltar entre os titulares, ou melhor, contra o Ipiranga, né? Que é depois do jogo contra o Anápolis, e aí voltar entre os titulares. Se ele já começar o jogo entre os titulares, corre risco também de contusão muscular. Ele ficou muito tempo de fora, mais de 1 mês e meio sem treinar no campo, sem correr por conta do problema na cartilagem do joelho esquerdo. Então, imagino que o Hélio Cizenando vai manter o Maurício Antônio jogando ao lado do Rafael, que pelo lado esquerdo, diante da Inter de Limeira, e principalmente na parte aérea, que ele não vinha bem, ele teve mais confiança e foi melhor contra a Inter de Limeira, mas o titular absoluto da posição, é claro, é o Jonathan Costa. Tô imaginando esse cenário para o jogo da próxima segunda-feira, lembrando que ainda tem treinamento amanhã, que é quarta, quinta, sexta, sábado e também domingo. O Guarani, eu não sei se vai viajar no sábado ou no domingo para enfrentar a equipe do Anápolis. E eu, durante a semana, ainda vou ouvir o técnico Luan Carlos. Já falei com ele, ele assumiu, o primeiro jogo dele foi o último, a vitória sobre o Volta Redonda, do time do Anápolis, que está tentando sair da zona de rebaixamento. E então eu devolvi ao longo da semana o técnico Luan Carlos, que já me deu sinal positivo para a gente fazer uma entrevista e exibir, tanto aqui na Rádio Bandeirantes, também quanto na tela da Band, Batista.
Ô, CH, você acha que o Luiz Otávio terá uma sequência? O William Farias é o titular da posição. Mas, jogo fora de casa, depois o Guarani terá 2 jogos em casa. E por aquilo que jogou diante da Inter, o técnico vai dar uma sequência para ele ou ele será banco contra o Anápolis? Batista, tudo indica que ele jogue. Tudo indica. E se jogar é meritocracia. Porque o que ele jogou contra a Inter merece e recomenda para ser titular. Agora é muito difícil saber o que o Hélio vai fazer. Eu tenho a impressão que seja isso. Não tem nem muito o que pensar. Agora, no retorno do William Farias, aí eu tenho dúvida. O que vai fazer o treinador? Eu tenho algumas convicções, entre elas, que eu acho que a que mais pesa para o treinador bugrino, é a história da liderança do William Farias. Evidentemente, ele precisa estar pronto, porque a função que ele exerce é de muita responsabilidade e dificuldade. Então, eu imagino que para o próximo jogo, o Luiz Otávio deva ser titular, deve voltar o Carlos Eduardo, pelo menos é o que o Breno está sugerindo também. O Cauã Jesus também esteve bem, não que o Isaac não tivesse tido um bom futebol, mas entre um e o outro eu acho que o Carlos Eduardo vai ter, uma questão de leitura, a preferência do treinador. Agora, em relação ao Jonathan, eu debatia com o Gleger hoje no nossa área, e é algo que a gente tem que trazer para o debate, que é a história da inatividade do atleta. Ninguém está discutindo parte técnica. Jonathan é o melhor zagueiro pelo lado esquerdo. Ponto. Veja o que está acontecendo com o Paulinho do Palmeiras. Machucou gravemente, voltou, machucou. Voltou, machucou, não na contusão que ele tinha. Mas por quê? A inatividade traz, infelizmente, desdobramentos nas outras articulações, musculaturas. É a inatividade. Porque o jogo de futebol hoje não permite que você jogue meia boca. Vou só 50%, 60%. Ou você vai com tudo, com muita intensidade, ou melhor, nem jogar. Então isso, só o departamento de fisiologia, físico, que vai determinar isso. Esse aspecto, não o técnico. O técnico é com o Hélio. Agora, a sugestão do Breno aí, que pode ser que aconteça, eu até acredito que aconteça, é a manutenção do Rafael e o Jonathan Costa fique no banco de reservas para entrar numa eventual possibilidade no segundo tempo, para ir ganhando aos poucos ritmo de jogo. Também faço essa leitura. Então, provavelmente, o próximo jogo, o Guarani terá uma modificação apenas. Sai o Isaac e entra, não é? O Carlos Eduardo. Na lateral direita eu quero esperar um pouco mais. Eu acho que o Inaia não está surpreendendo, não está jogando pra caramba, mas também não tá comprometendo na minha avaliação. Como eu não estou vendo o treinamento, então não dá para dizer se o Inaia deva ou não, na minha concepção, ser titular ou reserva. De qualquer maneira, é isso que eu penso. Carlos Eduardo deve ser a única novidade do Guarani contra o Anápolis, Batista. Você também pensa assim, Tigrão, uma alteração só nesse jogo de segunda-feira? Eu acredito nessa possibilidade de que o meio de campo tenha... Bom, o Luiz Otávio está escalado, né? Temos que dizer o seguinte, o Luiz Otávio vai ser mantido, a menos que ele tenha um problema físico, ele está escalado, porque ele é hoje o reserva imediato do William Farias, que ainda não pode jogar. Ele teve um grau 2 bravo aí no adutor, então não dá. Então, pela partida que fez o Luiz Otávio contra a Inter, está escalado. Então seria Luiz Otávio, Carlos Eduardo, aí Cauã Jesus e JP 10. E a dianteira, a mesma que vem jogando. Luca, que ganhou a posição, e o Guilherme Cachoeira. Agora vamos para... Então eu já botei aqui aquilo que eu acho que vai acontecer do meio campo para frente.
Agora, vamos olhar a cozinha. Kaique França, tá tudo certo. Como é que chama o menino lá do Atlético Paranaense, ô Breno? Dudu, vamos lá. disseram que é um jogador diferente nos treinos. Também tem essas informações. Então, se aparecer o Dudu de saída, não vai me surpreender. E, estando pronto e acabado, o Jonathan Costa, ele pode voltar também de início. Então, eu imagino de 2 a 3 alterações, né? Digamos, por exemplo, que poderia ser o seguinte: Kaique França, Dudu, Maurício Antônio do lado direito, Jonathan Costa do lado esquerdo, porque contra a Inter jogou do lado esquerdo o Rafael, mas o Rafael, ele é de origem um zagueiro que marca do lado direito. Por que ele vai, se o titular está pronto, por que ele vai improvisar de novo? Ah, mas deu certo. Tá bom, deu certo. E se ele mantiver o Rafael, que foi muito bem, tá tudo legal. Mas e a coerência? Qual a zaga que teve o melhor desempenho sob o meu comando? Maurício Antônio na direita, Jonathan Costa na esquerda. E Jonathan Costa, fora o episódio greve, já treinou a semana toda, tá prontinho, tá com ritmo. Agora vai pegar ritmo de jogo ficando no banco, entrando com o jogo em andamento, já vai botar para jogar. E na esquerda, o Emerson Barbosa. É o que eu imagino, mas é só axiologia. Não tenho nenhuma fonte que me passe time, mas já conhecendo alguns meses do trabalho do Hélio Cizenando, eu chego a essa projeção. Em comparação com o time que ganhou e ganhou bem da Inter, poderemos ter de 1 a 3 alterações. Batista. São 18h59. Rocha Autopeças é confiança em todo lugar. Atenção, clientes de Campinas. A loja do bairro Vila Nova agora está em novo endereço. A apenas 100 metros da antiga loja. Rua Doutor Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço mais amplo e moderno com estacionamento no subsolo para melhor atendê-lo. Rocha Autopeças, tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados, peças originais e de reposição. E mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Acesse agora para saber mais, rochaautopeças.com.br. Confira o endereço de todas as lojas, escolha a loja mais próxima de você. E lá também tem o número de WhatsApp de cada loja. Aí você poderá fazer o contato diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, agora na Rua Doutor Buarque de Macedo, 431, Vila Nova, Campinas. Bandeirantes. Intervalo. Voltamos já já. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000.
Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia. Recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 19h03 em Campinas. Tem mais um tempinho para você participar do sorteio. O programa vai até 19h30. Mais 10 minutos para você participar. Você que quer concorrer a 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Único ganhador que vai retirar aqui na recepção da Band em 3 dias úteis. Amanhã, que é quarta, quinta e sexta, das 9 às 13 e das 14h30 às 17h30. Repito, das 9 às 13 e das 14h30 às 17h30, aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos. Como é que você faz para participar? Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vai até o chat, ali onde o pessoal deixa comentários. Tem um link, clique no link e vai para o formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Participe e boa sorte para você. Ouvinte participando, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Olá, Batista e amigos da Band, tudo bem? Carlos Stefanuto aqui de Fortaleza. Ousado, né? Fico vendo aí, os caras não querem treinar por causa de um mês atrasado, mas os caras às vezes recebem 3, 4 meses direitinho e fica 10, 15 jogos sem jogar nada. Aí vai descontar, eles para descontar deles, eles não pedem, né, cara? Quer dizer, o cara recebe direitinho, não joga nada e recebe. Agora, porque tá devendo um mês, os caras não querem nem treinar, cara. É um bando, né? O futebol brasileiro tá uma várzea mesmo, né, cara? Não tem mais o que fazer, não. Abraço a todos. Abraço, mais um. Boa tarde, Batista. Aqui é o Osias de Barão Geraldo. Tudo bom com vocês aí? Tigrão, CH, Vega, todo mundo aí. Tudo bom. Então, esse negócio dos jogadores aí não querer jogar, entrar em campo para treinar, eu acho que é o seguinte, por todo esse envolvimento do Graziano aí, eu acho que ele tem parte aí. Não sei, eu desconfio que ele acelera os jogadores aí para fazer isso daí, cara. Pra fazer pressão aí pra ele, sei lá, conseguir uma maneira mais fácil de conseguir aí a SAF logo, sabe? Sei lá, eu desconfio desse cara aí, não sei não, viu, meu? O que vocês acham disso? Obrigado aí, gente. Uma boa tarde pra todos. O Guarani está seguindo o rito e agora vai ser encaminhado, aliás, repita aí, Breno Beretta,
para o nosso ouvinte quais são as datas das assembleias. As assembleias serão dias 1, 2 e 3 para discussão dos sócios presencialmente e dia 4, isso tudo de setembro, 1, 2 e 3 de setembro, tudo presencialmente no Brinco de Ouro, à noite, no período da noite, no dia 4, de forma híbrida, no período da tarde, a votação. Será assim a Assembleia no Guarani. Semana que vem, no dia 11, no período da noite, de forma virtual, os conselheiros do Guarani presentes, de forma virtual, vão debater a proposta que eles vão receber antecipadamente, Batista. E da ponte, em que pé está o assunto SAF, hein, Pedro Piscinato? Os conselheiros aguardam nesse momento a publicação ainda do edital para a primeira reunião, para que a mesa ali do Conselho Deliberativo apresente aos conselheiros a proposta, o documento aí da SAF, para os conselheiros nesse primeiro momento tirar as dúvidas, questionar ali se tiver alguma preocupação, e só depois disso a previsão é que no mês de setembro ocorra aí a reunião para efetivamente a votação da SAF. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe nota 10 do futebol de Campinas. Eu acho muito engraçado alguns ouvintes ficar mandando mensagem: eu não concordo de fazer paralisação com salário atrasado. Gente, não importa quanta pessoa o funcionário ganha. O salário, de acordo, a tua vida é levada de acordo com o que você ganha. Salário é palavra sagrada. Pô, falar dos outros é legal. Eu quero ver esse que fala isso aí, se chegar um mês, o salário dele não cai na conta, chega água, chega luz, escola, creche. Chega o segundo mês, não cai. E assim em diante. O que é que ele vai fazer para criticar os outros? Não importa se ele ganha 10 mil, ele coloca o filho dele numa escolinha que dá para pagar com 10 mil. Se ele ganha 150 mil, ele coloca numa escola que dá para pagar com 150 mil, baseado no salário. Agora, falar que qualquer protesto pacífico por salário atrasado, eu não concordo, é brincadeira. Abraço, mais um. Boa tarde, Ricardo Batista. Queria saber se você pode informar quando que a Ponte Preta vai pagar o Transferban. Ou não vai pagar o Transferban, vamos continuar só com esses jogadores que estão aí. Boa noite. Boa noite, Pedro Piscinato. Tem alguma informação? Ainda não, Batista. A gente segue aguardando. Inclusive, acessei aqui o site da FIFA agora há pouco. Ponte Preta ainda não pagou. O presidente revelou em uma conversa com você, né, Batista, que aguarda um aporte financeiro aí da empresa que está interessado em comprar a SAF da Ponte Preta, fazer um aporte para, enfim, pagar essas dívidas e conseguir se livrar do Transferban. No documento que foi apresentado nesse dia, lá tinha 4 parcelas antecipadas que no final da história o valor de 10 milhões de reais vai entrar como empréstimo. 2 milhões e meio já pagos. E 2 milhões e meio, esse valor estava previsto para entrar agora, antes do final do mês de julho. Mas a empresa exigiu uma série de documentos e aí a Ponte está correndo atrás, provavelmente por causa dessas ações, né, que estavam tramitando aí na Justiça. E só a partir do momento em que a Ponte conseguir reunir toda a documentação é que a empresa vai fazer o aporte da segunda parcela de 2 milhões e meio. Depois tem mais 2 parcelas de 2 milhões e meio. Isso até fazer a transferência, né? Até desenvolver todo o rito, as assembleias, Conselho Deliberativo, abertura da RJ, a recuperação judicial, e isso o período é no mínimo de 90 dias. Foi isso que disse o doutor Torrano, para que a coisa
se transforme em SAF. Seria bom se eles adiantassem, como eram 4 parcelas, já foi paga uma parcela, seria bom se eles pagassem de uma vez todo o restante, né? 7 milhões e meio, que a Ponte Preta conseguiria pagar o Transferban, organizar aí os salários atrasados de jogadores e também dos funcionários. Eu acredito que a empresa vai fazer aquilo que está escrito no documento. 4 parcelas de 2 milhões e meio. E a parcela, ela é paga com 30 dias de diferença, né? Então pagou 2 milhões e meio, 30 dias depois pagaria mais 2 milhões e meio, só que esse montante está atrasado devido a problemas aí com os documentos que a Ponte está correndo atrás através do seu departamento jurídico. Ouvinte no ar. Bom, só para atender aqui mais um ouvinte, né? Acho que vai dar tempo. Diz aqui o ouvinte, boa noite, Batista. Veja, Batista, essa Quadra Capital tentou salvar o Banco Master. Sei não, hein? Duvidoso. Deixa eu ver quem é o ouvinte. Márcio. Ô, Márcio. Um abraço para você, muito obrigado pela participação. É necessário, além da manchete, ler também a notícia, porque senão gera esse tipo de dúvida. Veja, esse Banco Master, o Banco Master foi submetido a um processo de liquidação extrajudicial pelo Banco Central. Uma confusão imensa. Existem, inclusive, pessoas que tinham ligação muito estreita, isso pessoas de alto escalão. Pessoas ligadas ao Banco Master e que estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Muito bem. O BRB, que é um banco de Brasília, banco do governo de Brasília, que é um acionista majoritário, mas tem também uma parte de capital aberto. Esse banco de Brasília foi um grande comprador de carteiras de crédito, fundos ligados ao Banco Master, transações que viraram alvo de apurações sobre a emissão de títulos de crédito sem garantias adequadas. O Banco de Brasília está numa situação calamitosa, numa situação terrível, precisando arrumar 12 milhões de reais para não ser liquidado. E aí ofereceu à Quadra Capital a compra de ativos no valor de 15 milhões de reais. Essa negociação começou a ser desenvolvida em abril deste ano. A Quadra Capital, ela trabalha com isso, né? Compra ativos considerados podres, como se diz aí, e aí consegue fazer a recuperação desses ativos e, consequentemente, vai lucrar com isso. Que é o caso, por exemplo, da compra de uma empresa falida, ou então compras bilionárias de ativos de crédito e baixa qualidade. E aí depois compra na baixa e depois vende na alta. E lucra com esse negócio. Esse é o negócio da Quadra Capital. Mas acontece que em julho, no final do mês passado, a Quadra Capital desistiu do negócio. Não sentiu firmeza e desistiu do negócio. Então, se a Quadra Capital comprasse esses ativos por 15 milhões, ia salvar o Banco de Brasília. Tem nada a ver com o Banco Master. Tem a ver com o Banco de Brasília, que o Banco Master já foi liquidado e o dono do Banco Master, o tal do Vorcaro, está preso. Quem está na ativa ainda é o Banco de Brasília, o BRB. E esse que está precisando ser salvo. E é justamente os ativos desse banco que a Quadra Capital estaria comprando. Foi atrás, buscou informações, não sentiu firmeza no negócio e desistiu. Então esse é o relacionamento da Quadra Capital com o BRB.
não com o Banco Master. É 15 milhões ou 15 bilhões? Ô Tigrão, quando se fala num banco, né, a coisa tá na hora. Você falou 15 milhões. 15 milhões você tem no bolso. Não, eu não tenho, mas tem. Mas tem muita gente que tem. É bi e não mi. É bilhões. Se estão falando de 1 bi para comprar uma SAF de um clube com todos os problemas da Ponte, como é que ele vai salvar um banco com 15 milhões? São 15 bilhões. É grana pra caramba. E aí não dá para jogar 15 bilhões numa roleta russa, né? Pô, peraí, não tô sentindo firmeza. Pulou fora, porque esse BRB de Brasília, né, que é um banco do governo de Brasília, ele estava até o pescoço com o Master. Essa é a verdade. E agora ele pode ir para o mesmo tacho do capeta. A não ser que chega um doido lá e compra esses ativos podres. Mas você falou tanto da Quadra Capital que você, nas entrelinhas, só para quem gosta de supor e de pegar algumas coisas nas entrelinhas, que seria, então, a Quadra Capital a interessada na SAF da Ponte. Não mistura os assuntos. Não misturei nada. Não, é o ouvinte que disse Quadra Capital, mandou uma manchete. A manchete é: quem é a Quadra Capital que comprou 15 bilhões em ativos do Master para salvar o BRB? Essa é a manchete. Então eu estou respondendo para o ouvinte, né? O que é que aconteceu, qual é o relacionamento que tem entre a Quadra Capital e o Banco Master, através do BRB. Então não tem nada a ver com o negócio da Ponte, a Ponte não confirmou a Quadra Capital. Eu não tenho informação se é a Quadra Capital. Entendi. A Quadra Capital, ela fez um trabalho para a Ponte, para fazer, aliás, na reunião que nós tivemos, foi mostrado lá uma maquete, falei a respeito disso aqui, fez um trabalho de levantamento sobre a construção com dados importantes, inclusive de engenharia, para fazer um retrofit no estádio Moisés Lucarelli. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Mas o retrofit não está na questão SAF, não é um dos percentuais de investimento? Não, mas é assim, você vai fazendo uma reforma na sua casa, aí você contrata um engenheiro. A Quadra Capital entrou como arquiteta, então, não como possível investidora na questão do estádio. Entendi, tá claro. Atenção, vamos ao sorteio. 4 ingressos para o Parque Temático Termas de São Pedro. Ganhou Mauro Francisco Valiente Júnior. Mauro Francisco Valiente Júnior. Aqui o número do telefone, tudo certinho, direitinho. E ele vai retirar até o dia 7 de agosto, aqui na recepção da Band, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos, das 9 às 13, das 14h30 até às 17h30. Parabéns ao Mauro Francisco Valiente Júnior e muito obrigado para todos que participaram. Começo com você, CH, qual é o assunto que você escolheu para colocar em 1 minuto a sua opinião nos temas do dia? Ô Batista, eu quero falar dessa fatalidade envolvendo o jogador das categorias de base do São Paulo. Ele prestou socorro, essa coisa toda, mas, poxa, que falta. Eu vi a imagem, poxa, o velhinho lá que foi atropelado, matou o homem, tem 84 anos. O acidente aconteceu em Barueri. Uma tristeza, o jogador prestou socorro e acabou sendo preso em flagrante. Depois teve audiência de custódia e ele foi liberado. Mas que coisa, né?
Lateral esquerdo, Nicolas, bom jogador, já vi jogar. E essa fatalidade, uma tristeza muito grande e uma tremenda falta de sorte, Batista. E você, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu? Eu escolhi, Batista, falar do futebol feminino, que aliás está crescendo bastante, continua crescendo aqui no Brasil. O próprio Palmeiras já se tornou uma potência no futebol feminino, né? E a Caroline, ela foi comprada, atacante brasileira, pelo Manchester City, né? Pelo Barcelona, melhor dizendo, né? Era jogadora do Manchester City, 7 milhões de reais. Contrato até 2030, uma transação inédita, né? Envolvendo uma jogadora brasileira, e eu acho isso muito importante, porque o futebol feminino tem que ser cada vez mais prestigiado e valorizado aqui no Brasil. Eu acho que a CBF já está fazendo um trabalho importante, pode fazer um trabalho mais importante ainda, porque tem muitas mulheres disputando os torneios aqui no Brasil, os torneios cresceram de nível, eu assisto bastante o futebol feminino e os clubes brasileiros estão investindo, principalmente o Palmeiras, a Ferroviária, que já é pioneira, o Corinthians também, e eu acho muito importante isso, principalmente para a seleção brasileira feminina, Batista. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu? Tem algumas informações desencontradas, nesse caso muito triste, envolvendo o menino Nicolas do São Paulo. Então, algumas informações complementares que eu tive a oportunidade de ter acesso hoje no final da tarde. Primeiro, ele não foi preso em flagrante. Ele fez tudo correto. Nossas condolências à família da vítima, momento muito difícil, todo mundo arrebentado com isso, a família de quem foi atropelado e a família de quem atropelou também, primeiro. Segundo, era uma variante ali dentro do Alphaville que dá acesso para a rodovia Castelo Branco. Portanto, é quase uma marginal de pista onde os carros entram já numa velocidade razoável para não entrar parado na Castelo Branco e vir uma carreta e passar por cima dele. Segundo, não era faixa de pedestre. Não estou dizendo que o pedestre que lamentavelmente faleceu estava errado. O Nicolas fez teste no etilômetro ou etilímetro, no bafômetro, e nada foi constatado. Ele prestou socorro à vítima e se apresentou à autoridade que foi lá para registrar a ocorrência. Não se evadiu do local e se apresentou espontaneamente. Foi ouvido e, como fez tudo de forma correta, dentro de uma fatalidade, ele foi liberado. Então, vai demorar para esse garoto se recompor emocionalmente. É um fato muito triste, muito pesado, especialmente para um jovem nessa idade. Mas tudo leva a crer, pelas informações obtidas até agora, que foi uma fatalidade no âmbito de um acidente. Sem imprudência, sem descumprimento da lei, sem estar sem carta, sem ter ingerido álcool e sem ter atropelado em cima de uma faixa de pedestre. Essa história, até agora, que eu consegui mais detalhes, inclusive ouvindo no finalzinho da tarde a Bandeirantes São Paulo. E agora na lata. Responde na lata. Nesta primeira semana de agosto, completam-se 10 anos da Olimpíada do Rio 2016, a primeira realizada na América do Sul. Qual é a lembrança mais marcante que você guarda daqueles jogos? Começo com você, Breno Beretta. Bom, a festa da torcida brasileira eu acho que foi o mais importante dos Jogos Olímpicos, até porque, infelizmente, o legado não ficou. Vários elefantes brancos, a gente pode dizer assim, foram construídos pelo Brasil e, infelizmente, não ficou legado, e a gente viu nas Olimpíadas subsequentes.
E você, CH, qual é a sua reflexão? Tivemos vários momentos emocionantes, mas para mim marcou a final no futebol, medalha de ouro para o Brasil, tempo normal com a Alemanha 1-1, pênaltis 5-4 para o Brasil, e aquele pênalti último batido pelo Neymar, que veio a conquista do título inédito para a seleção brasileira, Maracanã completamente lotado, foi um fato marcante para mim, Batista. E você, Tigrão, qual é o fato marcante que ficou na sua memória? A conquista inédita da medalha de ouro no futebol masculino. Quem serão os 2 primeiros classificados às quartas de final da Copa do Brasil? Duelos de hoje: Juventude ou Atlético Mineiro? Jogo da ida 0-0 no Mineirão. Remo ou Santos? Jogo da ida 0-0 na Vila Belmiro. Começo com você, Tigrão. Remo e Juventude. E você, CH? Juventude e Remo. Breno Beretta. Eu acredito na classificação do Atlético e também do Santos. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta e as suas despedidas. Destaque final é que dos 11 contratados pela Ponte Preta para a sequência da disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, 2 já deixaram o clube oficialmente. O meia Enzo Bauer e o atacante João Neto não vão disputar o Campeonato Brasileiro com a camisa da Ponte Preta, a ver se mais jogadores vão deixar o clube antes da derrubada do Transferban. Um grande abraço, Batista, e até amanhã. Breno Beretta, destaque final do Guarani e a sua despedida. Bom, os jogadores do Guarani treinaram parcialmente hoje, fizeram academia, conversaram com o Frontini e cobraram uma resposta sobre o salário que está atrasado. 1 mês de salário, por enquanto, deve vencer o segundo nos próximos dias. Ainda não há uma resposta. Amanhã, a expectativa é que eles voltem a treinar com bola e que tudo seja resolvido até o final da semana, até porque segunda tem jogo contra o Anápolis, 20h, fora de casa. Um abraço a todos e até amanhã, Batista. Valeu, CH. Abraço pra você e até amanhã, CH. Abraço, boa noite e até amanhã. Valeu, Tigrão. Abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Tigrão, tô com saudade. Eu também, cabritona. Nossa, que potência. Ai, cabritona. Esse friozinho. Tigrão! Um beijo! Oi, meninas. Tigrão! Calma. Calma que a cabritona pega vocês. Um abraço a todos, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. O ouvinte... Quem é o ouvinte? Joaquim de Araújo, o Joca. Por gentileza, quais... O Joca é do Jardim Chapadão. Quais os valores e os possíveis segmentos do clube que estarão sendo apresentados na proposta da SAF do Bugre? Não tenho essa informação. Não vazou, não tenho nada, nenhum detalhe. Vai ser apresentado aí nessas assembleias, né? Então, realmente, essa eu fico te devendo. Na medida que tiver, a gente vai informar aqui pela Rádio Bandeirantes e também no programa da televisão, tá bom? Os donos da bola. Final de programa, muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. Na sequência, vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Vonder, Dia dos Pais Vonder, presente para quem inspira. Uhul!
7 horas 32 minutos. Boa noite.